Steven Titus tinha 31 anos de idade e era gerente de um restaurante. Ele estava noivo e estava prestes a se casar. O que Titus não sabia era que sua vida mudaria por completo em uma noite em que ele saiu para jantar com a sua noiva. Acontece que durante o trajeto de volta para casa, ele foi parado porque o seu carro se parecia com o veículo que foi usado por um homem que estuprou uma mulher naquele dia, só que mais cedo. Isso era agravado pelo fato de que Titus tinha uma fisionomia que lembrava vagamente o estuprador. Aí a polícia tirou uma foto dele, colocou em um álbum de suspeitos e mostrou a vítima para que ela identificasse o homem que a abusou. Nesse momento, ela apontou para Titus dizendo: "Esse é o que mais se parece." Tempos depois, durante o julgamento, a vítima afirmou: "Tenho certeza absoluta que é esse homem." Titus foi condenado, apesar de alegar inocência. E apesar de todos os esforços da sua família e da sua noiva para provar a sua inocência, Steven procurou um jornalista investigativo, que no final descobriu que o verdadeiro estuprador era outro homem, que era suspeito de ter feito outros 50 estupros. E que no final, inclusive, confessou o crime pelo qual Titus foi sentenciado. Provada sua inocência, ele foi libertado, mas nada voltaria a ser como antes. Titus se tornou muito instável emocionalmente, e isso apenas se agravaria quando ele não conseguiu retomar o emprego que ele tinha antes, e quando a sua noiva terminou com ele, por ele não ser capaz de lidar com sua raiva constante. Ele entrou com uma ação judicial contra a polícia e contra as pessoas que o fizeram sofrer. Porém, dia antes da sua audiência, Titus sofreu um ataque cardíaco por estresse aos 35 anos de idade. Esse caso de Steven Titus nos permite perceber até que ponto podem ir as consequências de uma memória que é falsa. Mas será que esse seria um caso isolado? Ou qualquer um de nós poderia acreditar em eventos que nunca aconteceram? Seria possível induzir uma memória falsa? Então assiste o vídeo até o final, que é sobre tudo isso que vamos falar no episódio de hoje. E se você não me conhece, eu sou Alberto Delísula, professor de psicologia, e nesse canal a gente fala de neurociência, filosofia e psicologia baseada em evidências. E se você gosta de vídeos como esse, já clica no gostei agora. Isso, clica lá no gostei, não custa nada, mas é uma forma de você mostrar para o algoritmo que esse conteúdo é relevante. E se além de clicar no gostei, você também quiser ajudar o nosso canal a continuar vivo, você pode participar na nossa campanha do Apoia-se. Só clicar no link da descrição. Bom, antes de começarmos a falar dos estudos envolvendo memória, dê uma olhada nessa lista: travesseiro, cobertor, cansaço, sonhar, cama, repouso, adormecer, colchão, dormir, cochilo. Agora confira essa próxima lista e tente identificar quais palavras que não estavam na lista anterior: anoitecer, repouso, travesseiro, vigília, cobertor, cama, sono, adormecer, dormir, cansaço. Se você respondeu as palavras anoitecer, vigília e sono, você acertou, parabéns. É claro que a sua resposta pode ter sido enviesada, já que você provavelmente esperava que esse era um experimento envolvendo memórias falsas, o que talvez tenha influenciado no seu resultado. Mas acontece que, em geral, na apresentação da segunda lista, as pessoas reconhecem palavras que não estavam na primeira lista. No exemplo dado, principalmente a palavra sono. Esse método de indução de falso reconhecimento é chamado de DRM, e a recordação de palavras ausentes na primeira lista ocorre principalmente pela semelhança semântica. Ou seja, todas as palavras apresentadas primeiramente tinham alguma relação com o sono, de tal forma que o reconhecimento dessa palavra parece algo plausível. Esse método foi muito utilizado para a investigação de memórias falsas, principalmente nos trabalhos iniciais, por se tratar de uma tarefa fácil de ser aplicada. Contudo, vale dizer que essa é apenas uma das formas de induzir a memória falsa, que se trata do reconhecimento de palavras num contexto muito específico. A pesquisadora Elizabeth Loftus, que trabalhou como consultora no caso de Steven Titus, citado lá no início do vídeo, conduziu uma série de experimentos que demonstraram ser sim possível de implantar memórias falsas. Um dos estudos mais famosos foi feito da seguinte maneira: participantes assistiam a um filme no qual dois carros batiam de frente. Depois disso, ela pedia individualmente para que os participantes estimassem as velocidades dos carros durante o acidente. A grande sacada do experimento era a formulação da pergunta, já que ela perguntava algo do tipo: qual velocidade os veículos estavam quando bateram? Mas essa última palavra poderia ser alterada para colidiram ou se chocaram. Loftus e seus colaboradores descobriram que a estimativa dos participantes poderia aumentar ou diminuir dependendo da palavra que foi usada. Ou seja, usar palavras como se chocar ou colidir induzia os participantes a estimarem uma velocidade maior na média. Além disso, o simples fato de mudarem a palavra para se chocaram
aumentava as chances de os participantes lembrarem da presença de um vidro quebrado na cena, apesar de não ter nenhum estilhaço durante o filme. Nesse ponto, alguém poderia dizer que uma simples recordação imprecisa de poucos segundos de um filme não implica que somos capazes de lembrar de eventos importantes que nunca aconteceram. Mas Loftus e sua equipe também investigaram essa possibilidade. Em outro experimento, a pesquisadora apresentava aos participantes 4 histórias que ela dizia terem sido fornecidas por parentes do participante. De fato, 3 das histórias tinham sido dadas por membros da família e, portanto, eram reais. Mas uma delas se tratava de um dia em que a pessoa ficou perdida no shopping na infância. E essa história era inventada. Os participantes voltaram ao laboratório 1 e 2 semanas depois desse primeiro encontro e deveriam dizer o quanto eles lembravam de ter vivenciado os eventos apresentados, sendo que 25% dos participantes afirmaram ter alguma memória do dia em que eles ficaram perdidos no shopping. Depois desse experimento, era informado aos participantes que uma das histórias era falsa e era pedido para eles identificarem qual que era a história falsa. 19 dos 24 participantes identificaram corretamente a história do shopping, mas 5 afirmaram que ela era uma lembrança real e que foi moderadamente traumática. Esse era o exemplo ideal de que é possível sim induzir falsas memórias de eventos, ainda que se trate de situações relativamente estressantes. É claro que, por razões éticas, Loftus e a sua equipe não poderiam tentar induzir memórias falsas mais traumáticas. Então ainda ficava a dúvida se, de fato, seria possível alguém lembrar de algo realmente perturbador, mas que na verdade nunca aconteceu. Apesar disso, alguns casos apontam que isso é possível, principalmente as evidências vindas de certas modalidades de psicoterapia. Um dos fatos que chamou a atenção de Loftus, principalmente durante a década de 1990, era a quantidade de casos de lembranças de abusos ou brutalidades sofridas durante a infância, sendo que se tratavam de pessoas que chegavam à psicoterapia com uma demanda, mas saíam recordando traumas os mais diversos. O que havia de comum em todas essas lembranças súbitas é que a psicoterapia seguia algum tipo de indução feito pelo terapeuta, que poderia levar à crença de que o que estava sendo dito era real. Essa indução poderia ser feita por imaginação, por interpretação dos sonhos, por fornecimento de informações falsas e até mesmo por hipnose. Aliás, talvez você não saiba, eu também sou professor de hipnose. E quando a gente tem uma prática de hipnose baseada em evidências, ela não é uma prática investigativa. Muita gente acha isso, né? Que tem que usar a hipnose para investigar o passado que está guardado no inconsciente ou no subconsciente. No entanto, a gente também não tem evidência nenhuma, de que a hipnose possa sim melhorar no resgate de memórias. Aliás, as evidências apontam para o contrário. Apontam para algo bem interessante, que a hipnose não melhora a nossa capacidade de lembrar, mas melhora a nossa confiança com aquilo que foi lembrado. Olha que interessante. Então a hipnose não melhora a qualidade da memória. Ela melhora, muitas vezes, a confiança de quem está lembrando. O que é uma combinação bem explosiva, né? Bom, mas o que todas as evidências nos mostram? Mostram que a nossa memória é extremamente volátil e que, ao lembrarmos de algo, nós estamos sempre reconstruindo essa lembrança. Nas palavras de Loftus, a memória não é um gravador. Ela está mais para uma página da Wikipédia. Você pode alterá-la, mas outras pessoas também podem. E tudo indica que foi isso que aconteceu com a vítima do caso de Titus. As supostas pistas e todo o processo jurídico modificou por completo a lembrança que ela tinha do estupro, o que era agravado pela vaga semelhança entre Steven e o verdadeiro culpado. Aliás, um experimento de 2006 investigou como que a semelhança de traços étnicos poderia induzir crianças a formar uma falsa memória de que o indivíduo é, na verdade, outro indivíduo. O estudo foi feito com crianças de 5 a 12 anos de idade, que foram separadas em 2 grupos para assistirem a um vídeo no qual uma professora tinha seu dinheiro roubado. No vídeo de um dos grupos, havia um espectador que assistia ao roubo da professora, o qual possuía características étnicas semelhantes à do ladrão, enquanto no segundo grupo não havia um espectador na cena. Depois de assistir ao vídeo, as crianças deveriam identificar, dentre alguns suspeitos, qual que era o ladrão. Porém, o culpado não estava entre os suspeitos.
apesar de o espectador da cena estar. As crianças de idade entre 11 e 12 anos do primeiro grupo tinham significativamente mais chances de reconhecer o homem que assistiu ao roubo como sendo o ladrão. E esse efeito não foi visto em crianças mais novas. A identificação errônea do espectador como sendo ladrão provavelmente aconteceu porque as crianças mais velhas categorizaram o ladrão e o espectador em um mesmo grupo devido à semelhança étnica. E apesar de esse estudo ter sido feito com crianças, é possível levantarmos a hipótese de que algo parecido possa acontecer com adultos. Junte tudo isso que comentamos e veremos que é totalmente possível que a vítima do caso inicial saia de um estado de incerteza para um estado de certeza absoluta sobre o acusado. Bom, mas a pergunta que fica para nós é: por que isso acontece? Por que a nossa memória não é um simples gravador que grava tudo? Afinal, intuitivamente, seria melhor se nossas lembranças fossem quase impossíveis de serem modificadas para que não acontecessem esses tipos de erros. Porém, isso tem tudo a ver com a função da nossa memória. Como apontado pelos pesquisadores James Narne e Josefa Panderada, é improvável que a função da memória seja simplesmente lembrar do passado. Afinal, o passado nunca vai se repetir. Faz mais sentido usar a memória em favor do futuro. Inclusive, um estudo de 2013 apontou que há semelhanças cerebrais e cognitivas entre o processo de recordar do passado, o de imaginar novas coisas e o de tentar prever o futuro. Tendo isso em mente, a reconstrução de uma memória pode nos ajudar a armazenar uma informação mais útil para o que está por vir, principalmente se alguém de confiança nos ajuda na reconstrução. Se a nossa memória fosse estática, nunca poderíamos modificar aprendizados ou reinterpretar eventos quando alguém nos desse uma outra perspectiva. É óbvio que aprender e reinterpretar são coisas boas, mas o preço a pagar por nossa cognição funcionar assim pode ser muito alto. Portanto, tente lembrar que, se alguém está tentando negar as evidências, afirmando que tem 100% de certeza de que algo aconteceu, não quer dizer que aquilo realmente aconteceu, já que a convicção pode nascer de uma série de modificações sofridas pela nossa memória. E você sabia que a nossa memória é um processo contínuo de reconstrução? Tem alguma dúvida? Quer sugerir algum vídeo? Deixe aí nos comentários e até a próxima.